Para concursos para o INSS 2022, lendo a Lei Seca, Lei 8213. Qual é o problema? Nenhum. É só que vai demorar. Começo a gravar, são 7 horas da manhã, e vou lendo a Lei Seca, o 213. Essa aqui eu já li umas vezes, já li partes dela, já li partes em aulas, mas nunca li ela inteira. Esse é o problema. Tá chegando a prova e eu nunca li ela inteira. Isso é um problema. Então vamos ler ela inteira. O problema é que sempre que eu tento ler uma lei inteira, demora demais. Basicamente, o mundo não tem tempo, né? Tipo, eu tô lá, eu começo a comentar, eu leio, começo a ler, daí eu começo a comentar os artigos que eu acho engraçados, coisas estranhas que eu acho dos trecos, coisas que eu aprendi e relembrei. E claro, isso é bom pra aprender, mas não é bom pro tempo. Tempo é uma coisa que você tem que usar direito, certo? Se eu quero ler o treco inteiro, pelo menos criar uma imagem na minha cabeça, eu tenho que ler o treco inteiro. E se eu ficar parando toda hora, comentando o treco, eu não vou gastar muito tempo. Ou seja, toda vez que eu vou lendo essas coisas, eu acabo lendo, tipo, eu nem cheguei na metade, tipo, eu cheguei no terço, mas eu já gastei, tipo, 1 hora e meia. Enquanto que se eu tivesse lendo direto, com 1 hora e meia eu já poderia até na metade. Entende? Então, é isso que eu quero fazer agora. Ler tudo direto, numa só. Vamos lá. Lei 8213. Dispõe sobre o quê? Planos de benefícios de previdência social, ou seja, todos os trequinhos que estão lá, que caem na prova de benefícios, estão na 8213. Claro, eles também estão no decreto do PGS, mas o principal é a 8213, por isso que ela está escrita direta lá. Planos de benefícios de previdência social ou de outras providências. Título 1. Da finalidade dos princípios básicos da previdência social. A previdência social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego e idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependia economicamente. Art. 2. A previsão, e agora não vou falar mais arte, não vou falar mais artigo, não vou falar mais inciso, eu só vou ler direto. Às vezes eu vou me perder, por causa que os trecos, eu começo a ler o treco, quando eu leio muito rápido, eu fico me perdendo. Tipo, começo a ler o treco e não paro, e daí eu fico pulando os artigos, eu fico entrando em artículos depois e não faço a associação, entende? Bom, e como sabe, né, as leis, normalmente elas têm um artículo, daí elas têm um monte de incisos explicando treco-teco. Só que se você lê sem prestar atenção, você acaba nem associando que o que você leu tem a ver com o que está no caput do artigo, né? Então vamos lá. Eu presto atenção e vou aprender tudo que está nisso, né? É sempre bom falar esse tipo de coisa quando você vai ler uma lei. Ah, e uma outra coisa boa para fazer antes de você ler alguma coisa é fazer perguntas. Então vamos lá. Primeiro, o que fala? Os trecos principais, né? São capítulos. Quer dizer, lê os capítulos e os títulos antes de ler a lei inteira. Tem os títulos dos planos de benefícios de previdência social. Daí você pergunta quais são os planos de benefícios. Depois você pergunta capítulo único, regimes de previdência. Quais são os regimes, o que eles fazem os regimes, para que servem os regimes. Depois, regime geral de previdência social, RGPS, para que serve o RGPS, quem são os beneficiários do RGPS, quem são os segurados do RGPS, e continua assim, vai fazendo perguntas. RGPS, quem é o RGPS, tem um montão aqui, ó, e com um monte de letras A, Bs e Cs dentro dos incisos, parágrafos, quem são os segurados do RGPS, tem vários tipos, não é quem é segurado especial, quem é segurado individual, quem é segurado avulso, o que é uma atividade artística, o que é uma atividade de outras coisas, certas atividades que são consideradas que tipo de segurado, e olha, é gigantão o artigo. 13, 14, daí tem o treco de consideração de carência, o que é empresa, quem pode ser equiparado à empresa, quais são os dependentes, né? E os dependentes é bem fácil, mas só que, claro, a diferenciação em cada questão de dependentes por cada benefício, né? Daí o principal é mulher, depois filhos, depois pais, depois irmãos. Se tem o primeiro, não vale o segundo. As inscrições significa que o cara tem que se inscrever. Bom, acabou aqui as que eu tenho, mas vamos lá. Eu já li a primeira, né? A previdência social respeita os seguintes princípios e objetivos: a universalidade da participação dos planos previdenciários, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais, seletividade e distribuibilidade na prestação dos benefícios, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, irredutibilidade do valor dos benefícios na forma de preservar-lhes o poder aquisitivo, o valor da renda mensal dos benefícios substitutos de salários de contribuição ou de rendimentos de trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo, previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional,
caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso será o quê? Deste artigo será efetivada no nível federal, estadual e municipal. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Se lembra que o CNPS tem uma lei que explica ele, e acho que ela cai também. Órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros do CNPS, é importante, 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil. É um problema aqui, como eu disse antes, não quero perder tempo, mas esse é o problema. A gente vê coisas e vai lembrando. Então, mas eu vou fazer uma coisa aqui, um treco para não escrever, não anotar nada. Eu estou fazendo aqui uma tabelinha de palavras. Significa palavras-chave. E nesse tabelinha de palavras-chave, eu estava falando de palavras-chave, eu vou escrever agora as palavras-chave das leis, né? Que eu vou achando, considerar. Então vamos lá. A primeira lei, que é o treco que eu tô lendo, é o CNPS. CNPS. A participação dos referidos, não aqui. Que institui CNPS, o órgão superior de deliberação colegiada. Essa é a palavra-chave também. Órgão Espera, esqueci de superior. Órgão superior de deliberação colegiada. Tá. 6 representantes do governo federal, representantes da sociedade civil, daí as palavras-chave são representantes de algum tipo. Representantes do governo federal, representantes da sociedade civil. Tô ferrado. Aí só, né? 3 representantes representados dos pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores de atividade e 3 representantes dos empregadores. 3, 3, 3, 9 mais 6. Dá igual a 9 mais 9, 18, mais 6, 12, 24 representantes. 24 CNPS. Eu nunca vi uma questão sobre isso, mas interessante. E agora eu percebi que eu estou ferrado. Então vamos lá. Chega. Não vou mais ler, não vou criar mais palavras-chave. Estou inventando muita coisa, vamos só ler. 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, 3 representantes dos aposentados pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade, 3 representantes dos empregadores. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser conduzidos de imediato uma vez e única vez. Os representantes dos trabalhadores em atividades, aposentados, os empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. O CNPS inicial ordinariamente uma vez por mês, por convocação do seu presidente, não podendo ser adiado a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou requerimento de 1/3 dos seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. As ausências de trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividades decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Aos membros da CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade de titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego de nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave regularmente comprovada através do processo judicial. Grave e judicial. Competirá ao Ministério do Trabalho e Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários para exercer suas competências, para que quem é que administra o Conselho é o Ministério do Trabalho e Previdência, que conterá com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS,
trabalhos deles, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões políticas aplicáveis à Previdência Social, antecipar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, apreciar e aprovar os planos de programa de Previdência Social, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias de Previdência Social antes de sua consolidação e propostas da proposta orçamentária da Seguridade Social, acompanhar e apreciar através dos relatórios gerenciais por ele definidos a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social, acompanhar a aplicação da legislação pertinente da Previdência Social, apreciar a apresentação dos contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo ser, for necessário, contratar a auditoria externa, estabelecer os valores mínimos do litígio, acima dos quais será exigido a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente da ONSS para formalização de existência ou transigências judiciais, conforme disposto no 32, a elaborar e aprovar seu regimento interno. As decisões preferidas pelo SNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Compete aos órgãos governamentais prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Encaminhar ao CNPS com antecedência mínima de 2 meses de seu envio ao Congresso Nacional a proposta orçamentária do Previdência Social devidamente detalhada. Haverá no âmbito da Previdência Social uma ouvidoria geral cujas atribuições serão definidas em regulamento dos benefícios da Previdência Social. Capítulo único dos regimes da Previdência Social. A Previdência Social compreende um regime geral, a Previdência Social compreende o regime geral de Previdência Social e o regime facultativo complementar da Previdência, dois caras. O regime geral de Previdência Social garante cobertura de todas as situações em empresas expressas no artigo 1 dessa lei, exceto as de desemprego involuntário e objeto de lei específica, de aposentadoria por tempo de contribuição para trabalhador na contrato 2 do 21 da 8212. 822 deve falar das pessoas, né? O regime facultativo complementar da Previdência será objeto de lei específica, RGPS. Os beneficiários do regime geral de Previdência Social, do RGPS, classificam-se como segurados e dependentes. Daí, das seções. Quem são segurados? Os beneficiários são segurados e dependentes. Quem são segurados? Obrigatórios do regime de Previdência Social, as seguintes pessoas físicas. O empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana, rural e empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação ou mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Daí as palavras-chave aqui são caráter não eventual, tem que ser pago, e o diretor empregado também conta, porque essas coisinhas, esses trecos aqui vão cair nas questões. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoa regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras pessoas. É um empregado. É um empregado brasileiro ou estrangeiro domiciliado ou contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência empresa nacional no exterior. É empregado. A empregado é aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgão a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídas o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. É empregado. É empregado brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado de forma de legislação vigente no país do domicílio. É empregado. É empregado brasileiro estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. É empregado o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias inclusive em regime especial e fundações públicas federais. É empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Esses caras aqui de servidor e o mandato eletivo caem bastante. O empregado de organismo, tipo, o próprio título está escrito empregado. O empregado de organismo oficial internacional do estrangeiro em funcionamento do Brasil, salvo quando coberto em regime próprio de previdência social. É empregado... Espera. Já acabou? Sim, esse era o último. Agora é o próximo empregado. O próximo empregado é o doméstico. O empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa ou a família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Já tem pegadinha do empregado doméstico. Quais são as palavras-chave? Ele tem que trabalhar não para uma empresa, ele tem que trabalhar para uma pessoa ou uma família, onde ele trabalha no âmbito residencial desta. Daí, tem uma pegadinha que o professor comentou, fez, que é assim. Tinha um cara, ele foi contratado por uma pessoa e uma família. Ele foi contratado por uma pessoa de uma família, certo? Só que era para ser motorista. Ou seja, era muito estranho, por causa que
Basicamente, o treco está escrito aqui na própria lei. Tem em âmbito residencial, no âmbito residencial. E, gente, a gente pensa que o âmbito residencial significa que o cara estava trabalhando como na casa do cara, né? Na casa do treco, limpar, ou jardineiro, sei lá. E daí seria considerado. Mas não, esse cara estava trabalhando como um motorista. Motorista. E esse é o problema. O cara, como motorista, ele trabalhava para uma pessoa ou família. Como é que se diz aqui? Ué, perdi. Aqui. E no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos. Basicamente, ele não faz trecos lucrativos. Dava pra. Ou seja, as coisas que caía lá, que tava na questão, era. Ele trabalha para pessoa, uma família. Ele trabalha para uma pessoa como motorista dela. E ele trabalhava numa atividade sem fins lucrativos. Era só para ela. Para essa pessoa se movimentar. Mas a coisa que era ambígua era esse ambiente residencial deste. O que a gente pode considerar ambiente residencial? Basicamente ele era um motorista. E o que faz um motorista? Tipo, você vai usar o carro para ficar viajando dentro da sua casa? Qual é o tamanho da sua casa? Uma cidade? Então, ele só pegava o carro, ia para casa da pessoa e ia para outro lugar. Ia para casa da pessoa e ia para outro lugar. Ou seja, uma viagem que só passava, o início era só o ambiente residencial. O resto era tudo viagem, entende? Ou seja, não fazia muito sentido isso aqui cair, ser um ambiente residencial desta. Ou seja, a ambiguidade é um ambiente residencial. O que é considerado um ambiente residencial? Não sei. E o professor também não explicou. Mas ele só explicou que tinha um problema nessa questão. Próxima questão. O próximo segurado é o como contribuinte individual. É contribuinte individual, pessoa física, proprietário, não, explorar atividade agropecuária, qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior. Deixa eu escrever a palavra-chave, né? Empregado doméstico. E a palavra-chave do empregado doméstico é âmbito residencial. Âmbito residencial. Âmbito residencial. Tá. Voltando. É um contribuinte individual, a pessoa física proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. A palavra-chave aqui é módulos fiscais. Módulos fiscais. Ou quando em área igual ou superior a ou inferior a 4 módulos fiscais em atividade pesqueira ou atividade pesqueira com auxílio de empregados ou por intermédio de reprepostos. Vou escrever aqui auxílio de empregados. Auxílio de empregados. Ou por intermédio de prepostos, que eu não sei o que é. Ou ainda nas hipóteses do 9 e 10. A pessoa física também é um individual. A pessoa física proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Seja o garimpeiro é individual. Extração de garimpo. Extração mineral. Esquece. Continua. É um individual, um ministro de confissão religiosa. Esse cara já caiu. Ministro de confissão religiosa é um contribuinte individual. Pronto. Escrevi. Volta. É um contribuinte individual, é um membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Contribuinte individual brasileiro civil que trabalha no exterior para organismos oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Daí essa aqui é a pegadinha que normalmente cai. Que é a... Se lembra que a maioria dos carinhas empregados estava falando dos caras internacionais também. E essa pegadinha, eles trocam esses caras aqui e falam que ele é um empregado, quando ele, na verdade, é essa coisa aqui que a gente acabou de ver, o contribuinte individual. Mas, como é simples de entender, basicamente, o cara só é empregado num treco exterior se a maior parte do lugar que ele está trabalhando for brasileiro. No caso aqui não é, olha. O brasileiro trabalha no exterior para o organismo internacional, do qual o Brasil é membro efetivo. Ou seja, ele só é membro, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Basicamente, se ele mesmo que ele for contratado, se o treco tiver alguma ligação com o Brasil, ele é um contribuinte individual. Se não,
se tiver tipo, o cara for participar, trabalhar parte do Brasil, ou para a União, basicamente um treco que é a maior parte do treco que ele tá trabalhando pro Brasil, como se fosse o Brasil fosse o chefe dele, entende? Daí ele é empregado. Se o Brasil não fosse chefe dele, mas ele só tá trabalhando para um organismo internacional, ele é contribuinte individual. A titular da firma individual, urbano, rural, o diretor não empregado, o diretor não empregado e o membro do conselho de administrador. Se lembra que um dos primeiros carinhas que apareceram, o diretor era o empregado, o diretor. Pode ser considerado o diretor se ele recebe. Se lembra qual é. A coisa do diretor é que você tem que entender que ele tem que ser. Ele tem que ter como é que se diz? As conexões que estavam escritas no caput. Ou seja, o diretor tem que ser um cara remunerado, não pode ser eventual. Quer dizer, não pode ser eventual, ele tem que ser remunerado pelo seu trabalho, ou seja, o trabalho do diretor dele dá uma remuneração a ele. Esse é o básico, se lembra? Daí, tendo essas duas condições, ele é considerado um empregado, mesmo ele sendo um cara diretor. Bom, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração da sociedade anônima, o socio. Mas acabei de não falando aqui, ó, porque tá falando aqui do diretor não empregado, certo? Ou seja, tem dois diretores, um que é empregado e o outro que é não empregado. Mas basicamente, a diferença aqui, ó, claro que os dois vão ter recebendo remuneração, só que um tem associação. A principal ponte-chave é a associação entre a pessoa que está empregando eles, a empresa. Ou seja, se um diretor foi contratado por uma empresa, ele é considerado empregado e ele está sendo pago por essa empresa. Ou seja, tem alguém que é responsável pela sua remuneração. Mas nesse caso aqui, o outro diretor é quando ele mesmo é responsável pelo seu treco. Daí ele não tem uma vinculação e a empresa não é responsável pelo pagamento dele. Ou seja, ele é um diretor que não é empregado e ele está ganhando dinheiro lá, ele é mesmo o próprio chefe dele, entende? Então, daí ele é considerado um empregado como um contribuinte individual. Bom, e o membro do conselho de administração de sociedade anônima, o social solidário, e o sócio da indústria, o sócio gerente, o sócio cotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico de administrador, o administrador ele para exercer atividade em direção condominial, desde que recebam remuneração, incluído pela Lei 9876, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, incluído pela Lei 9876 de 26. A pessoa física também é o contribuinte individual, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. É um contribuinte individual como trabalhador avulso, quem presta às diversas empresas sem vínculo empregatício. Agora chegou no avulso. Quem é o avulso? É quem presta às diversas empresas, sem vínculo empregatício. Basicamente, a diferença entre os carinhas tá dando para entender se você ler as hipóteses e dá uma entendida. Basicamente, o empregado ele tem um vínculo empregatício e tem que ser alguém do Brasil, basicamente, do Brasil. Ou seja, tem alguém outro responsável pela sua remuneração. O contribuinte individual não. Ele mesmo cararia a sua própria meta de trabalho. Basicamente, ele mesmo é responsável pela sua própria remuneração. Depois tem o avulso. Só que esse cara aqui, ele também recebe, mas ele é contratado, só que é temporariamente e não tem um vínculo. Basicamente, a diferença entre o trabalhador avulso e o empregado é que ele não tem vínculo. Mas eles fazem a mesma coisa. O serviço de natureza humana é definido sem regulamento. A diferença entre eles é o vínculo. E o segurado especial é só os caras de agropecuários e pesqueiros. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que é individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário usufrutário, possuidor assentado, parceiro ou meio otorgados a comodatório ou arrendatários rurais que explore atividade agropecuária em área de 4 modos fiscais, e também é especial o seringueiro de extrativista vegetal que exerce suas atividades nos termos do inciso sei lá o que, da lei e faça dessas atividades o principal meio de vida. A pescatura artesanal ou a este se assemelha do que faça da pesca a profissão habitual ou a princípio o meio de vida também é um segurado especial. O cônjuge ou companheiro, bem como um filho de maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, segurado que tratam das linhas A e B, ou seja, o filho que trabalha como um pescador ou trabalha junto com um produtor, também é um segurado especial. Ou a este equiparado de segurado que tratam as linhas A e B deste inciso que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Ou seja, se o cônjuge ou o filho trabalham junto com o cara que é considerado segurado especial, como o agropecuário ou pesqueiro, ele é considerado segurado especial também. Entende? Parágrafo 1. Entende-se como regime de economia familiar as atividades em que... Daí se lembra, isso é uma palavra-chave. Regime de economia
familiar. Isso, cara, é a palavra-chave dos especiais. Todo aquele que exerce concomitantemente ao mesmo tempo, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiada em relação a cada uma delas. Ou seja, ter uma filiação a cada uma delas significa que para cada uma delas existe uma contribuição que você tem que pagar para ser considerado, é obrigado a pagar. Ou seja, se o cara trabalha como num módulo fiscal de seguridade especial, ele tem uma contribuição um pouco menor sobre o valor disso, porque basicamente é admitido que ele não vai conseguir remunerar muito. Mas se ele junto com isso, ele trabalha como ele tem um emprego que ele trabalha em outro canto, ele tem que pagar a contribuição desse outro emprego também. Entende? Bom. O aposentado pelo RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a esta atividade, ficando sujeito às contribuições que trata a Lei 8212. Para fim de custeio de seguridade, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social, RGPS, diante da investidura. A aplicação disposta na linha G, do inciso 1, da caput do ocupante do cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, distrital municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estado distrital e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Isso aqui eu não entendi. Para serem considerados segurados especiais, seu cônjuge ou companheiro ou filhos maiores de 16 anos ou ainda equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Você tem que trabalhar, basicamente. Só isso que tá falando aqui. Você tem que trabalhar. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, a razão no máximo de 120 dias, 120 pessoas. Escreve aqui, outra palavra-chave. Máximo de 120 pessoas. Tá. Por dia no ano civil. E ainda nem é por dia. Por dia. No ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência de percepção de auxílio-doença. Outorga por meio de contrato escrito em parceria, meação ou com uma data de até 50% do imóvel rural cuja área total... falei, aqui ó, tá no meio aqui, não percebi. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Ou seja, coisas que a pessoa vai ter a desculpa para tirar o cara de segurado especial, mas não descaracteriza. Daí explica aqui. Coisas que mesmo fazendo não vão descaracterizar. O cara ainda é considerado especial. Mas por quê? Porque ele vai ser considerado? Porque basicamente ele não vai conseguir muito dinheiro. Bom, a outorga por meio de contrato escrito em parceria, meação ou com mandato de até 50% do imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer efetivamente a atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem por não mais de 120 dias ao ano. A participação em plano previdenciário complementar instituído em atividade classista, a que seja associada em razão de condição de trabalhador rural ou de produtor rural, regime de economia familiar. Ser beneficiário ou em parte, ou fazer parte do grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário do programa assistencial oficial de governo e a utilização pelo próprio grupo familiar na exploração de atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na forma da lei aqui, ó, tipo um cara... Tá, eu vou escrever essa palavra-chave aqui, que eu nunca vi numa questão, mas vamos lá. Industrialização artesanal. Quem sabe? Aparece. Tá. Então, é segurança especial, membro... Pulei um. A Associação de Cooperativa Agropecuária ou Crédito Rural e o cara que está na incidência de imposto sobre produtos industrializados, IPI, sobre os produtos e atividades envolvidos nos termos do 12. Não é assegurado especial o membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere ou de menor benefício de prestação continuada de previdência social, o BPC. Ou seja, se ele receber um auxílio... Se lembra que praticamente os caras querem tirar qualquer benefício do segurado especial se ele ganhar muito dinheiro. E o treco de muito dinheiro nem é muito dinheiro, é tipo, passar salário mínimo, ó, que nem tá escrito aqui. Ou seja, se os caras ganharem dinheiro, eles perdem a direito de segurado especial. Qual é a facilidade de segurado especial? Eles não precisam contribuir tanto assim pra previdência. Mas nem é muito assim, tipo, eles têm que contribuir todo mês, pelo menos uns 100, 200 reais, 20 reais.
R$ 30. Claro, tudo depende de quanto eles ganham, certo? Só que os caras não ganham muito. Só que daí aparecem essas coisas aqui. Toda hora eles vão ter que ter. Se eles fazerem qualquer coisa pra ganhar mais dinheiro, tipo, pra melhorar a vida, eles vão ter que aumentar quanto contribuem. Ou seja, mesmo que eles comecem a ganhar mais, eles vão aumentar o quanto eles contribuem, ou seja, vai diminuir o quanto que eles vão poder usar pra melhorar a vida. Sei lá, uns R$ 200, uns R$ 100. Claro, pra uma família que esteja com problemas, isso ajuda de qualquer jeito, entende? Bom, vamos lá. O benefício de previdência se área pela participação em plano de previdência complementar instituído. Bom, esqueci de falar aqui, ó. Se tem um membro lá que ganha alguma coisa, algum rendimento extra da previdência que seja maior que o benefício do BPC, aqui não tá falando, mas o BPC é basicamente o salário mínimo para pessoa que tem super problemas para conseguir recuperar a vida, as famílias super pobres, é um salário mínimo. Ou seja, se tiver alguém que ganha uma pensão que é maior que o salário mínimo, ela não é mais considerada segurada especial, então ela vai ter que o quê? Vai ter que contribuir mais, entende? Tem que pagar mais do dinheiro que recebe para a família. Bom, o benefício de pensão por morte, auxílio residente, auxílio, já falei. O benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso, mesmo que ele esteja no complementar, ele ainda pode ser especial. O exercício de atividade remunerada em período nos períodos de 30 dias ocorridos ou intitulados no civil observado disposto no 13 do 12 da lei 822. Basicamente a mesma coisa, aquela coisa ao contrário que falou lá do carinha especial que estava contratando alguém por um tempo para ajudar ele na plantação. Ele também pode trabalhar lá, ganhar um extra e não vai perder a condição de segurado. O exercício de mandato de dirigente sindical, de organização de categoria de trabalhadores rurais. O exercício de mandato ele vereador no município em que desenvolve atividade rural. O dirigente de cooperativa rural é constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o exposto no 13. A parceria ou meação outorgada na forma de continuações estabelecidas no 1 do 8 e atividades artesanal desenvolvidas como matéria-prima ou produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida em atividade não o exceda ao menor beneficiário de prestação continuada da Previdência Social. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício da prestação continuada do Previdência Social. De novo, né? Qualquer coisa que o cara faz, ele não pode receber. O segurado, o cara que ainda que é segurado social, ele não pode fazer nada que ele ganhe mais dinheiro. Se ele for mais ganhar dinheiro, basicamente ele perde o direito de ser um contribuinte, um segurado especial. E com isso ele vai ter que contribuir mais. Basicamente isso. O segurado especial fica excluído desta categoria, a contar do primeiro dia do mês em que, daí, agora tá falando dos caras que perdem. Basicamente ele vai falar que o cara que ganha dinheiro, né? Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso, sem prejuízo disposto no 15, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1, ou seja, ganha dinheiro. Se o cara ganha dinheiro, ele vai parar de ser especial. Vai ter que contribuir mais, certo? Enquadrar-se de qualquer outra categoria de segurado obrigatório do RGPS, ressalvado disposto nos incisos 3, sei lá o que, sem prejuízo disposto no 15. Torna-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, daí ele não é mais especial. Essa é a regra básica, né? Tipo, o cara virou um empregado de alguma coisa e parou de ser treco. Sei lá. Participar de sociedade empresarial, de sociedade simples, como empresário individual, ou como titular de empresa individual de responsabilidade ilimitada em desacordo com as limitações impostas. Contar o primeiro dia do mês subsequente ao de ocorrência, quando no grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de terceiros na exploração de atividade a que se refere deste artigo. Somente se ele contratar pessoas demais, ele vai parar de ser contribuinte individual, quer dizer, contribuinte especial. Segundo, dias de atividade remunerada estabelecidos no inciso 2 deste artigo. Basicamente, se as pessoas trabalhar muitas pessoas, ela perde, ele não é mais um segurado especial. Basicamente, ele vira uma empresa, daí ele tem que contribuir pelas pessoas, certo? Segundo, se elas trabalhar o tempo passado do limite de 120 dias, elas também viram outra coisa. Dias de hospedagem a que se refere ao inciso 2, Se lembra que elas podem fazer hospedagem para ganhar um pouco de dinheiro extra, mas se eles passarem do tempo de hospedagem, continuarem trabalhando com hospedagem, eles perdem isso aí e eles têm que virar tipo uma empresa de hospedagem. Bom, aplica-se o disposto na linha A do inciso 6 caput deste artigo, o código de companheiro produtor que participa da atividade rural por esta explorada. A participação do segurado especial em sociedade empresarial, de sociedade simples como empresário individual, ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada do objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da lei complementar, não exclui tal categoria previdenciária, desde que mantida o exercício de sua atividade rural na forma do inciso Ou seja, mesmo que o cara trabalhe numa sociedade para ganhar tipo uma parte do treco, seja um associado para ganhar uma parte do treco, ele não perde a categoria de segurado social se ele continuar trabalhando como segurado especial. Bom, a pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados da qual natureza e sede-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele que eles desenvolvem suas atividades, basicamente perto.
O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como a dos respectivos autarquias, de fundações irão excluídos do RGPS, consubstanciada nessa lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Basicamente falando que os militares, como eles ganham de benefícios muito exagerados, eles também são, eles têm uma própria previdência complementar. Ou seja, se tem um servidor civil, tipo um militar, um civil que não tem um complementar, ele é RGPS. Basicamente é isso. Que é um dos meus casos que eu trabalho num município, numa secretaria de município, só que eles não têm uma previdência complementar. Então eu estou ligado ao RGPS. Bom, caso o servidor ou a militar venham a exercer concomitantemente com uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornam-se assegurados obrigatórios em relação a essas atividades. Se lembra, é a mesma coisa de antes. Basicamente, se você tem mais de um vínculo, você contribui para cada um vínculo, e daí, seja, para cada uma das remunerações, você tem que contribuir a porcentagem que está prevista. Caso servidor ou militar amparado em regime próprio de previdência social sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a afiliação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras de cada ente, estabeleça acerca de sua contribuição, incluído pela Lei 9877. Será o quê? É assegurado facultativo a partir de 14 anos, que se filiar em regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluídas nas disposições do artigo do artigo 11. E esse aqui é uma daqueles caras que tem pegadinha, porque o 14 anos é basicamente o limite mínimo para ser segurado, um segurado. Daí a coisa do 14 anos uma pessoa com 14 anos também pode ser um aprendiz. E a coisa aqui, a diferença aqui, a pegadinha, é que o aprendiz é empregado, ele não é facultativo. Basicamente, por quê? Porque ele tem um vínculo empregatício. Os caras são obrigados a pagar ele uma remuneração e ajudar o cara vira obrigado a ir na escola e por causa desse vínculo empregatício, ele é considerado um empregado. A diferença dos estagiários que não têm vínculo empregatício. Ou seja, escreve aí, o maior de 14 anos. Essa é a palavra-chave. O maior de 14 anos. Se você chamar a pergunta como uma treca de 14 horas, ou ele é empregado, se for aprendiz, ou ele é isso aí, ele é facultativo. Mas se lembra, facultativo é basicamente um cara pagar sem receber nada. Não está recebendo remuneração. Mas ele está pagando um treco para ser considerado segurado. Aí se acontecer alguma coisa que vai dar problema para a vida dele, e ele pode receber um auxílio por um tempo. Basicamente, essa coisa aqui é de quando uma criança, quer dizer, uma família, tem uma criança de 14 anos, sei lá, daí a família tá sozinha, não tem ninguém para ajudar ela. Mas daí ela tem uma criança, daí o que ela faz é só, além dela mesma, ela vai lá e paga uma contribuição especial para o próprio filho dela. E daí ela vira um segurado facultativo. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se acontecer algum problema com essa pessoa que não tem quem cuidar do filho dela, ou o filho, ela vai ter uma proteção. Tipo, ela vai poder, como ela é segurado facultativo, ela vai poder receber por um tempo, um auxílio da regime previdenciário. E ela vai receber também a pensão por morte dela mesma. Ou seja, ela vai ganhar mais do que o normal, entende? Basicamente isso. Bom, mas é claro, isso é só uma criança. E não tem muitas casos que acontecem isso. Bom, vamos lá. A empresa de firma individual, mais um dos outros pontos principais é que, se lembra que para você conseguir se aposentar, quanto mais cedo você começa a contribuir, mais rápido você se aposenta, certo? Ou seja, uma pessoa para ajudar o filho dela no treco, para se aposentar mais rápido, ou para ela ter proteção, ela só vai lá e contribui secretamente. Consideram-se a empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, empregador doméstico ou a pessoa ou a família que admite o seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único, equiparam-se à empresa para os efeitos desta lei. O contribuinte individual é a pessoa física, na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação... Eu realmente estou falando muito, né? Bom, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa e a associação da entidade da qualquer natureza, ou finalidade de emissão diplomática e repartição de consular de carreiras estrangeiras, manter qualidade de segurado independentemente de contribuições, sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio acidente. Ele é segurado sempre sem contribuições. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 12 meses
Basicamente, tem... Quando o cara para de contribuir, ele tem... Dependendo do que ele faz, ele tem o treco... Ele continua sendo considerado um treco, um contribuinte por uma quantidade de tempo. Mas... E quando ele volta a contribuir, ele só tem que contribuir metade do treco. No caso do sem limite, é quando o cara tá recebendo algum benefício. Menos o auxílio acidente. Ou seja, se o cara é aposentado, ele é considerado segurado e não precisa mais. Os caras recolhem a contribuição de aposentado. Ou seja, o 12 meses para após a sessão de contribuição. Se lembra que ele tem que ter uma contribuição, quer dizer, ele volta. Ele tem que contribuir para ser segurado, certo? O segurado que deixar de exercer a atividade remunerada permitida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Se o cara para trabalhar por 12 meses, ele cessa. E o segundo, os 12 meses é segregação de segurado cometido a doença e segregação compulsória. Se o cara está doença, ele é separado. Até 12 meses após o livramento, o segurado é retirado do recluso. Basicamente, um cara que é preso, ele é ainda considerado segurado por 12 meses, e daí o que significa isso é que a família dele vai poder conseguir um auxílio reclusão. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Até 6 meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo. O prazo inciso 2 será prorrogado por até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais em nutrição que acarrete perda de qualidade de segurado. Os prazos do inciso 2 serão acrescidos de 12 meses para segurado desempregado, desde que comprovada a situação pelo registro dos órgãos próprios do Ministério do Trabalho. Durante os prazos deste artigo, o segurado conservar todos os seus direitos perante a Previdência Social. A perda de qualidade de segurado acarretará no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio de Seguridade Social para recolhimento de contribuição referentes ao mês, mediante posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo ou seus parágrafos. Cara, escreve a palavra-chave aqui. A perda de qualidade de segurado ocorrerá. Quando que ocorre? Ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo. Pronto. Acabou o prazo, é um dia depois. Acaba. Tá. Agora os dependentes. São os beneficiários do RGPS na condição de dependentes, segurados. Listinha básica. Cônjuge, companheira, ou companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental, de vivência grave. Os pais também são dependentes. Depois é o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, é o inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A existência de dependentes a qualquer das classes deste artigo exclui o direito de prestação o direito às prestações das classes seguintes: o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, desde que comprovada a dependência econômica da forma estabelecida no regulamento, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com segurada, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 226 da Constituição Federal. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzidos em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento, a prisão do segurado não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência do motivo da força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Na hipótese da linha C, deverá ser apresentada ainda a início da prova material a comprovação união estável pela menos 2 anos antes do óbito segurado. Palavra-chave: comprovação da união estável. Comprovação da união estável. Por quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos. Perfeito. Na verdade, uma coisa que eu não estava fazendo aqui é marcar as coisas que eu considero importantes, né? Deixa eu marcar esse aqui. Pronto. Será excluído definitivamente da condição de independente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença de trânsito julgado como autor ou participe de um homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido por pessoa com segurados responsáveis absolutamente capazes e imputáveis. Ou seja, os caras que cometem crime para receber o valor dos seus entes queridos. Que não são queridos porque eles são loucões, né? Cometem crime. Vou marcar esse cara aqui. Descrições.
O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício que estiver habilitado. Basicamente, a regra principal é que o INSS não vai procurar você que tem que procurar o INSS para receber. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação do proprietário em que desenvolve a atividade e a que o título, sendo ela reside o município onde reside e, quando for o caso, a identificação de inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. O segurado especial, integrante do grupo familiar, que não seja proprietário do dono do imóvel, em sua atividade, deverá informar o ato de inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro, ou meio, otorgante, arrendador ou comandante do assemelhado. E não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado, contribuinte individual e do segurado efetivo. Outra palavra-chave que pode cair. O segurado, a inscrição pós-mortem. Isso aqui eu acho muito importante ver se tem questão disso aqui. Inscrição post-mortem. Por quê? Porque tem caras que podem se inscrever pós-morte e caras que não podem. Obviamente, aqui está escrito, ó, o contribuinte individual e o segurado facultativo não podem ser pós-mortem. Mas basicamente os outros caras, para que tem essa coisa de pós-morte? É por causa que às vezes o cara não está escrito direito, entende? Você basicamente não estava fazendo recolhimentos direito na Previdência Social, ou a empresa estava fazendo umas trecas e aqueles crimes previdenciários e não estava recolhendo direito. Daí o que aconteceu? A família dele ficou desamparada. Basicamente ela não pôde requerer os trecos. Ela não pôde recolher o auxílio pós-morte, entende? Ou outras coisas. Daí ela ficou desamparada sem remuneração. E é por isso que tem o treco de inscrição pós-mortem. Próximo. Em prestação das prestações, de novo, vamos ler as títulos, capítulos e sessões para criar perguntas e criar os trecos. Capítulo 2, as prestações em geral. Seção 1, das espécies de prestações. Quais são as prestações? Essas perguntas. E olha aqui, tá tudo aqui. Vamos só ler direto elas aqui. Quais são as prestações? Invalidez, idade. Se lembra, os nomes das coisas mudaram. Tipo aqui, ó, aqui no 8213 tá escrito auxílio-doença. Só que o nome não é mais auxílio-doença, tá errado isso. O agora é auxílio de incapacidade temporária. Não é mais auxílio-doença. Daí, ou seja, e o auxílio e a aposentadoria por idade também não se chama mais aposentadoria por idade. Só que mesmo que elas, por causa da emenda, da reforma previdenciária. Ou seja, tem as coisas que foram mudadas, o nome delas, mas nas leis que falam sobre elas, as regras ainda são as mesmas, mas não foram mudados os nomes. Então, acho que, na verdade, nem os professores comentam isso, mas é possível eles usarem pegadinhas falando dessas coisas. Bom, quais são? Invalidez, idade, aposentadoria especial, tempo de contribuição, o tempo de contribuição que mudou o nome. Família, maternidade, acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Reabilitação profissional, tá. Depois disso, acidentes, equiparam-se, doença, perícia, período de carência importante. Tem uns tecos que apareceram em 2019, né, da Teco. Cálculo do valor de benefícios, aqui, ó. Quais são os cálculos de benefícios? Como é calculado o saldo de benefício? Isso aqui é importante, porque cada tipo de contribuição que cai no treco tem um tipo, depende de alguma coisa, para saber quando vai ser pago. Um dos trecos é o salário de benefício. O básico é ser uma média dos 12 últimas contribuições, dependendo de cada segurado. Um valor para o contribuinte individual, um valor para o empregado doméstico, que é normalmente as 12 últimas o doméstico é diferente, ele é a última contribuição dele, ou seja, dependendo de quanto ele ganhou na última vez, ele é considerado diferentemente. E esses tipos de coisas. Ou alguns são pagos em médias de 12 meses, alguns são pagos em médias de 12 contribuições nos últimos 15 meses, alguns são pagos a última remuneração, que é o caso da empregada de maternidade, né? Vai ficar parceiro do teto. Isso é engraçado, que é basicamente assim, você tem uma empresa, e a empresa, normalmente ela tem que pagar um valor, ela paga por um tempo o salário de maternidade, e dependendo de quanto essa empregada recebe, ela tem que pagar esse treco aqui, e depois ela é restituída pelo INSS. Só que tem um problema, se a empresa paga tipo 40 mil para a pessoa, essa mulher, maternidade, ou seja, ela é ricona, daí, quando o INSS for restituir o INSS só paga 39 mil, porque ele só pode restituir até o teto. Uma coisa engraçada que eu aprendi recentemente. Bom, salários e benefícios, cada um tem um carinha diferente para fazer o fator, a matemática.
5 anos, aceitação, Depois, ainda mensal do benefício, quando é que o cara ganha, né? Como é que faz o cálculo? Tipo, a salário de maternidade eu acho que ele é 91%, né? Ou era o do resto? Bom, vamos descobrir daqui a pouco. O reajustamento do valor de benefícios. Isso aqui é importante também porque das várias leis especiais que tem, a maioria deles não ganha nenhum reajustamento. Basicamente é o treco de inflação e desinflação, que é um treco de ajuste para que o cara consiga manter o valor que ele está recebendo, mantenha um valor que dá para sobreviver. Depois dos benefícios, daí olha que legal, fica explicando cada um dos caras, e bom, aqui só tem por enquanto, o aposentador para invalidez. Aposentador para invalidez, ele vai falar como é que ganha, primeiro é a doença, depois vai o acidente, daí o cara não se recupera, vira invalidez, daí o cara vai ganhar por quanto tempo, é para ele tentar se recuperar, perícia médica, de quem é que faz a perícia médica, que é o INSS, né? Então vamos lá agora. Olha aí, 55 minutos, né? A gente tá na parte 2. Você já basicamente demorou 1 hora, mas como você sabe, eu fiz um monte de comentário, não li direto as coisas, então, obviamente, gastou um monte de tempo. E tive um monte de pausa, né? Mas basicamente parece que é tipo uns 40 minutos para cada parte. Então vamos lá. Vamos tentar não comentar de novo. As prestações em geral, da espécie das prestações. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho e expressas ou benefícios de serviços. Quanto ao segurado, o segurado ganha... O segurado ganha aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família. O segurado ganha salário maternidade, o segurado ganha auxílio... Esqueci o segurado, né? Auxílio salário-família, o segurado ganha salário maternidade, o segurado ganha auxílio acidente, o segurado ganha... E o dependente, basicamente o segurado ganha aposentadorias e salários de indenização, certo? E ajudas de salários extras. Enquanto que o dependente só pode ganhar o pensão por morte e o auxílio reclusão. Isso aqui é uma coisa que os professores comentam bastante também. Então vamos adicionar isso. Praticamente os dependentes só ganham 2 coisas. Só 2 auxílios do regime, que é a pensão ou um auxílio reclusão. Pensão por morte e o auxílio reclusão, que se lembra que o auxílio reclusão tem as mesmas condições do pensão por morte. Auxílio reclusão. Perfeito. E quanto ao segurado independente, eles têm direito a serviço social e reabilitação profissional. Os dois ao mesmo tempo. Serviço social e reabilitação profissional. Ok. Daí, uma das coisas que os professores comentam é fazer uma separação entre as coisas. De novo, o que eu quero dizer com separação é que, olha, tem várias coisas que são a mesma coisa. Assim, ó, segurado pode ganhar aposentadorias. Quantas tem aqui, ó? Validez, idade, contribuição especial e especial. Ou seja, tem 4 aposentadorias. E agora, pegando as palavras-chave, S, I, C. Ou seja, o cara é sick, é doente. Ou seja, tem as 4 empregadoras do sick. Aposentadorias do sick. Segundo, depois das aposentadorias, tem os auxílios. Quantos auxílios o cara pode receber? Auxílios. Auxílio tem 1 auxílio, 2 auxílios, 3 auxílios. Não, quer dizer, só o dependente tem 1 auxílio. São 2 auxílios, 2 auxílios. Qual é a palavra, quais são as letras dos auxílios? Doença e acidente. Ou seja, auxílio DA. Mas não faz muito sentido DA, então basicamente o doença vira acidente, né? Então, auxílio do ácido. Auxílio ácido faz muito mais sentido. O auxílio ácido, de acidente com ácido. Ácido, nossa, fez muito sentido isso aqui. Segundo auxílio, 2 auxílios, é o ácido. Seria legal se as aposentadorias também dessem para criar uma palavra dessas, né? Depois, quais são? E o resto é salários. O DP segurado pode ganhar 4 aposentadorias, 2 auxílios e
2 salários extras. Salários 2. Quais são? O maternidade e família. Ou seja, filhos e família. Basicamente, os dois são de família, certo? Entendeu? O segurado ganha 4 aposentadorias, 2 auxílios e 2 salários extras. Bom, vamos lá. Continuando. E sério, eu devia parar de comentar, senão não vou terminar isso aqui não. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente assegurados, incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11. Basicamente está falando de certas dos contribuinte individual, o empregado doméstico. Daí, vamos lá ler aqui. Eu não sei se algum desses aqui é um revogado, mas eu tenho certeza do 1 e do 2, né? O 1 é o empregado e o 2 é o empregado doméstico. Ou seja, eles têm direito a auxílio acidente. Esses outros dois aqui, eu não sei quem são. O 6 e 7. Bom, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e reabilitação profissional, quando empregado, o segurado contribuinte individual que trabalhe por contrapartida sem relação de trabalho com a empresa, o equiparado e o segurado facultativo, que contribua da mesma forma do 2, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Basicamente, os segurados desses tipos aqui, ó, individual e facultativo, não tem direito porque basicamente eles não são considerados como se eles estivessem trabalhando, né? Estranho. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão... Isso aqui desbanca aquela coisa que eu tinha falado antes, né? Os benefícios referidos no... Eu vou anotar isso aqui. Pronto. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados pelos interessados aos meios oficiais de registro civil de pessoas naturais que encaminharão eletronicamente requerimento em respectiva documentação comprobatória de seu direito pela realização na lista do Instituto Nacional do INSS nos termos da regulamento. Eu vou escrever essa palavra-chave aqui, ó. Aos oficiais do registro civil. Aos oficiais do registro civil. Pronto. 10 pessoas naturais que encaminharão eletronicamente requerimento de respectiva documentação comprobatória de seu direito da deliberação e da análise do Instituto Nacional do INSS. Acidente de trabalho é que ocorre pelo exercício do trabalho do serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício de trabalho assegurados referidos no inciso 2. Que é provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Vamos ver aqui, ó. Se lembra que o acidente é uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Perturbação funcional. Tá. Que cause a morte ou a perda de uma redução permanente da temporada de capacidade para trabalho. Se lembra? É uma perda permanente ou temporária de perda de capacidade de trabalho. Perda ou redução. Palavras-chave: perda ou redução. Palavra-chave: da capacidade para o trabalho. Da capacidade para o trabalho. Perfeito. A empresa é responsável pela adoção ou uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalho. Isso aqui é importante também. Quem é responsável para proteger as pessoas? A empresa. A empresa, a palavra-chave é: a empresa é responsável. Nem precisa escrever sobre o que. Ela só é o responsável. Tá. Constitui contravenção penal, que significa um treco que o cara vai ser preso, mas é de menor grau. Punível com multa, deixará a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene de trabalho. Ou seja, se a empresa não proteger seus empregados, ela recebe uma contravenção penal. É dever de empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos de operação executada do produto manipular. Do produto a manipular. Basicamente, ela tem que falar tudo que informação que ela tem de segurança para o INSS. Um exemplo disso, que não é do Brasil, mas é dos Estados Unidos, é que antigamente, tinha muitas empresas que fizeram riqueza, só que secretamente elas quebravam um monte de regras estruturais de segurança e além de segurança de ecológico, cara. Mas qual é a palavra? Isso, de meio ambiente. De meio ambiente
para conseguir produzir mais rápido as coisas e poder vender e criar riqueza. Só que qual é o problema? O problema é que todas as vezes, já que eles ficavam bulando todas essas coisas, eles ficavam contratando pessoas demais e essas pessoas ficavam expostas a trecos, mas mesmo eles descobrindo, tipo, era óbvio que tinha algum problema lá, que as pessoas estavam pegando doenças que não estavam, ou elas estavam sendo expostas a uma coisa química e criando doenças que não tinha antes, e isso estava se repetindo várias vezes, e ou seja, era muito óbvio que elas tinham doenças. Elas continuavam a fazer isso e ainda ficavam fazendo propaganda enganosa falando que não era perigoso, e até mesmo as pessoas, nem as pessoas que só trabalham, as pessoas que trabalham já eram expostas a uma grande quantidade da coisa e ficavam doentes. As pessoas que usavam e consumiam esses produtos, elas também ficavam doentes porque elas aqui, depois de um acúmulo dos metais perigosos no corpo delas, elas ficavam com as mesmas doenças que os trabalhadores. Só que basicamente os trabalhadores, eles recebiam a doença tipo 600 vezes mais rápido, 200 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido, muito mais rápido do que os carinhas que só consumiam o treco. Essa coisa sempre que eu acabei de explicar é um treco de empresas que faziam metal, sabe? Eles faziam panelas, essas panelas inox, sabe? Só que para fazer esses tipos de panelas, essas coisas não aderentes, trecos, elas precisam fazer certos processos químicos. Só que às vezes esses processos químicos podem ser absorvidos pela mão, pela pele. Ou seja, não é óbvio que a pessoa está sendo exposta a uma coisa, mas elas são absorvidas mesmo assim. Esses metais se acumulavam nos corpos das pessoas e esses metais tóxicos fudiam com a vida delas para sempre, entende? E elas sempre, as empresas ficavam se enganando. Tá? O que acontece, depois que descobriam isso, mesmo já sendo óbvio desde sempre, elas iam lá e faziam o quê? As pessoas tentavam se proteger, elas faziam os trecos, mas às vezes, já que as empresas são ricas, lá no treco dos Estados Unidos, elas conseguiam se proteger. Mas, olha que bom, a gente pode pedir a nossa própria proteção, porque elas são obrigadas a isso. Claro? Não vou dizer mais nada. É interessante ficar comentando sobre essas coisas, né? Próxima questão. Próxima questão, né? A empresa responsável pela adoção, volta, constitui contravenção penal punível, é dever da empresa prestar informações, o Ministro do Trabalho, de Previdência Social, fiscalizará, né? E os sindicatos e entidades representantes declaram que acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme disposto. Considera-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. A doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar, é determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, ou seja, a doença que saiu do trabalho. A doença do trabalho, assim entendida, adquirida e desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constantemente relacionado mencionado no inciso 1, que é o exemplo da coisa que eu falei. Basicamente, os caras trabalhavam com um tipo de metal especial que ficava sendo absorvido e daí eles criavam uma doença específica. Ou seja, a condição especial que eles trabalhavam causava essa doença. E a exposição a isso causava essa doença. Segundo, não são consideradas como doença de trabalho uma doença degenerativa, que é inerente ao grupo etário. Basicamente, a doença, para ser uma doença de trabalho, ela tem que ser relacionada ao trabalho. Não, se ela é relacionada a outra coisa, ela não é considerada de trabalho. Ou seja, uma causa degenerativa de um grupo etário, basicamente o cara ficou velho e daí ele ficou mais tolerante, mais suscetível a uma certa doença. Daí ele conseguiu essa doença, não foi causada pelo trabalho. Então ele não é uma doença de trabalho. E, segundo, a doença degenerativa, basicamente, ele quer dizer que uma doença degenerativa é basicamente uma doença que o cara já tinha e ela ficou pior. E a que não produz incapacidade laborativa não é considerada doença de trabalho. A doença é endêmica, adquirida por segurado limitante, essa aqui é a mais importante. Porque, basicamente, uma doença endêmica só é considerada uma doença de trabalho se o cara pegou ela por causa do seu trabalho. Mas se ela é de um treco da região e ele não estava sendo protegido por essa região, tipo, ele nem ia para esse lugar que dessa doença endêmica, mas ele acabou pegando ela, quer dizer que ela não foi causada pelo trabalho. Então ela não é uma doença de trabalho. Bom, voltando. Aqui, ó. Opa! Região em que ela se desenvolva, salvo comprovação é que é resultante de exposição a um contato direto determinado permanente de trabalho. Em caso excepcional, constatando-se de que a doença não incluída em relação prevista, eu vou escrever assim, resultante de exposição ou contato direto do trabalho. A palavra-chave desse aqui é resultante de exposição ou
contrato ou contato, não é contrato, contato direto que foi pelo trabalho, certo? Que significa direto, determinado, basicamente o cara que foi lá pra floresta para pegar alguma coisa, determinado pela natureza do trabalho. Perfeito. Em caso excepcional, constatados do que a doença, não incluída a relação prevista no inciso do resultou em condições especiais em que o trabalho é executado e com ele relacionados, condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diariamente, a Previdência Social deve considerá-lo acidente de trabalho. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos desta lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local ou no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado pelo terceiro ou companheiro de trabalho. A ofensa física internacional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. O ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. O ato de pessoa privada, de uso de razão. O desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Se lembra desse aqui, ó. Os casos fortuitos também são considerados acidentes de trabalho. Claro, nesses casos aqui, eles têm que ser acontecido no trabalho. Então, casos fortuitos decorrentes de força maior. Se lembra o que está escrito aqui, ó. Acidente sofrido pelo segurado local, no local de trabalho e no horário de trabalho. Daí até as forças maiores. Decorrente de força maior. Perfeito. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Esse aqui pode ser considerado aquela coisa da lei especial que tem que ler pro INSS, do Celso Tracatá. Os carinhas que foram acidentados do acidente nuclear, que os caras não foi. Basicamente, existe uma lei muito específica e muito regida e muito averiguada de disposição. Não disposição, a palavra certa é tirar o lixo, né? Mas tem uma palavra específica para isso. E é tirar o lixo radioativo, que é o treco de você se jogar fora. Que é basicamente colocar em um barril extremamente insolúvel, que significa ele não, nada que está dentro dele pode sair, e num buraco para proteção por vários anos seguintes. Esse é o treco básico, certo? E basicamente qualquer tipo de descarte, essa palavra chata, descarte errado disso pode causar, claro, vários problemas. E é a causa do Celso 23. O descarte errado dessa lei que cai aqui no INSS, do treco radioativo, desse, como é que se diz também a palavra? Orifício radioativo? Não, orifício é um buraco. O insumo radioativo, vamos de insumo mesmo, não é a palavra certa, mas um insumo radioativo causou um monte de doença em uma cidade inteira e um monte de gente morreu. Os que foram expostos diretamente. Que é o caso da contaminação acidental, certo? Bom, aí no caso aqui os caras, mas lembra, para ser acidente de trabalho tem que ser no trabalho, ou seja, no caso aqui que eu tô falando não seria considerado por causa que não é o cara não estava trabalhando ali. Os caras não estavam trabalhando no treco. Mas é considerado por os caras que foram ajudar. Basicamente, os caras que foram ajudar, o treco foram contaminados também. A equipe do governo que foi ajudar, ela foi contaminada também. Ou seja, no caso de imprudência e imperícia, alguns deles foram contaminados pela radioatividade e por causa disso eles são segurados, protegidos também. Bom, a pessoa privada, já falei. O acidente sofrido pelo segurado em que fora do lugar de trabalho também considerado, né? Mas tem que ser especificado esse acidente que foi sofrido fora. Aqui, ó. Na execução de ordem de realização do serviço sob a autoridade da empresa, se o cara estava trabalhando fora da empresa, então ele é considerado que ainda está no trabalho, então um acidente sofrido fora é considerado acidente de trabalho. Segundo, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Basicamente,
Se o cara faz alguma coisa espontânea, ou seja, da própria vontade dele, mas é que é pro trabalho dele, para ajudar a empresa, então é considerado como se ele estivesse trabalhando. Então, esse é um caso de acidente. Em viagem e serviço da empresa, inclusive para estudo qualquer no financiado por esta dentro de seus planos para melhor capacitação de mobilidade independente de meio de locomoção utilizado, inclusive veículo propriedade da empresa segurada. O percurso de residência para local de trabalho ou para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Isso aqui é muito importante. Primeiro, qualquer que seja o meio de locomoção é importante. Porque, tipo, os caras podem ir de ônibus, podem ir de bicicleta, podem ir de moto, podem ir de carro. Qualquer um desses pode causar um acidente, certo? E, inclusive, de propriedade do próprio segurado também é considerado. Bom, mas é só essa coisa aqui que os professores já comentaram. Comento às vezes que é o treco de ida e volta. Ou seja, se o cara for sair e chegar no trabalho, já não é mais considerado viagem. Entende? Nos períodos destinados à refeição ou descanso, eu vou escrever essa palavra-chave aqui, ó. Qualquer que seja o meio de locomoção. Qualquer que seja o meio de locomoção. Inclusive veículo de propriedade segurada. Inclusive veículo de propriedade do segurado. Caraca, 1h20, né? Vamos lá. Os períodos destinados à refeição ou descanso por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas, tipo o cara vai no banheiro, no local de trabalho durante este, o empregado é considerado nesse de trabalho, não é considerado gravação ou complicação de acidente, trabalho é lesão que, resultante de acidente de outra origem, associa ou se superponha às consequências do anterior. A perícia médica no Instituto Nacional de Seguridade Social, considerada caracterizada a natureza acidentária e incapacidade quando constatar a ocorrência no nexo técnico ou epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na classificação internacional a doenças em conformidade com o que dispuser o regulamento. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrada a inexistência de nexo de que trata o caput deste artigo. O nexo. Perícia médica do INSS. Vamos voltar ao nexo. Ocorrência do nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Vamos escrever, anotar isso aqui. Ocorrência de nexo, que significa estar relacionadas, nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Entre o trabalho e o agravo. Ah, esse aqui, lembrei. Agora. Isso aqui é importante, fica bastante. Vocês comentam muito. Basicamente é o treco que o cara, numa perícia médica, descobriram que uma doença que o cara tinha foi agravada por causa do trabalho dele. Entende? É isso que tá falando aqui. Voltando. Até do trabalho doméstico, né? Opa! Vamos lá. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a aplicação do nexo técnico-epidemiológico de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensível da empresa, do empregador doméstico ou do segurado conselho de recursos. Basicamente, os caras podem falar, não tem nada a ver, a doença que o cara tá e a repercussão não tem nada a ver com com o trabalho que ele faz, não. Isso é desculpa. Mentira. Né? Podem fazer recurso sobre isso. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência em caso de morte de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição sucessivamente aumentada nas incidências aplicada cobrada pela Previdência Social. Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel ao acidentado de seus dependentes, bem como a sindicato que consciência categorial. Interessante, comunicação. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la no próprio acidentado, seus dependentes e a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos a prazo previsto neste artigo.
Pausa um pouquinho. Voltando, né? Vamos lá. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la no próprio acidentado, seus dependentes e atividade sindical competente o médico que assistiu a qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. A comunicação a que se refere o 2 não exime a empresa de responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto neste artigo. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência nas multas previstas. A multa decretada ao artigo não se aplica na hipótese do caput do 21. Considera-se como dia de acidente no caso de doença profissional ou de trabalho a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória ou o dia em que fora realizado o diagnóstico valendo-se para este efeito o que ocorrer primeiro dos períodos de carência. O período de carência e o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. A concessão das prestações pecuniárias do RGPS depende dos seguintes períodos de carência ressalvado disposto no 26. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são 12 contribuições mensais. A aposentadoria por idade... Marca aí. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria especial são 108 contribuições mensais. 108 contribuições mensais são igual a 15 anos. O salário de maternidade para assegurados de que tratam o inciso 5 e... são 10 contribuições mensais respeitado o disposto no parágrafo 39. O auxílio reclusão são 24 contribuições mensais, 12 são 2 anos. Em caso de parto antecipado, o número de carência de que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que a parte foi antecipada. Isso aqui é importante. 26. Independentemente de carência, a concessão das seguintes prestações. A pensão por morte, salário família e auxílio acidente são independentes de carência. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza, no caso de doença profissional ou de trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma doença ou afecções especializadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, Ministério da Saúde e Previdência Social. Basicamente são umas doenças degenerativas muito fortes, muito ruins. Atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira a especificidade na gravidade que merecem tratamento particularizado. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 são segurados especiais nos incisos 7. Serviço social também ganha, quer dizer, tá falando aqui que não tem, dos caras que não tem, né? Aqui, ó. Não tem carência, né? Serviço social não tem carência e reabilitação profissional também não tem carência. O salário de maternidade para assegurar desempregada e trabalhadora, avulso e empregada doméstica não tem carência. E isso aqui é uma das coisas importantes, porque tem essa diferenciação, então os caras podem falar, cair pegadinha ou você mesmo se confundir, por causa que, ou seja, tem 2 tipos de salário de maternidade, um que tem carência e um que não tem carência. Quem é que não tem carência? Os caras que estão empregadas. As garotas empregadas, que basicamente elas não são responsáveis pela própria remuneração, que é a trabalhadora avulsa, ela está trabalhando para um cara como avulso, mas ela tem um vínculo e os caras pagam ela. A empregada doméstica, ela trabalha para uma pessoa ou família, e a empregada normal, que ela está trabalhando para uma empresa. Todas elas têm uma outra pessoa que é responsável pelo pagamento da contribuição dela e não ela mesma responsável. Basicamente, se tem uma outra pessoa que faz o recolhimento de contribuição, não tem carência, né? O resto, as outras que são, elas mesmas são responsáveis, elas têm uma carência. A carência é de quê? 10 meses, ou seja, tempo de uma gravidez. Bom, para cómputo do período de carência serão consideradas as contribuições referidas ao período a partir da data de filiação, regime geral de previdência social, no caso de segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. A início da conta da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim contribuições recolhidas com atrasos referentes às competências anteriores, no caso do segurado contribuinte individual, especial e facultativo, deferidos respectivamente nos incisos na hipótese de perda de qualidade de segurado para fins de concessão dos benefícios do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, do salário de maternidade ou de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da filiação, a previdência, metade das previdências. Isso aqui também é importante, às vezes cai pro carinha falar, que é o caso de uma questão que caiu uma vez, que basicamente tinha uma segurada, certo? Daí ela foi lá e trabalhou, ela tinha ela era considerada segurada, só que daí ela casou, e quando ela casou, ela parou de trabalhar, essa era a história. Daí, o que aconteceu? Ela parou de trabalhar
E daí ela decidiu ter um filho. Aí eles fizeram um trabalho, né? E daí, bom, engravidou. Só que durante esse tempo que ela engravidou, ela começou a contribuir facultativamente, ou seja, para virar segurada de novo. Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu contribuir o valor mínimo. Se lembra? Que tudo depende do caso dela, do caso do vínculo. Ou seja, no caso da hipótese da questão, ela era uma empregada individual, uma trabalhadora individual, ou seja, ela mesma era responsável pela própria remuneração, ou seja, ela mesma assegurada, ou seja, ela não é um dos tipos que não tem carência, ou seja, ela tinha uma carência de 10 meses, no caso dela. Ou seja, tá, daí a coisa falando dessa coisa da metade, ela, já que a carência de 10 meses, como antes ela era uma empregada individual, ela teria que contribuir 5 meses para voltar a ser segurada e ter direito ao salário maternidade. E o que seria esse salário maternidade? Seria ela ia ganhar 91% da quantidade sem trabalhar e para cuidar da vida dela, cuidar do filho, entende? Bom, no caso lá, ela não trabalhou 5 meses, ela só tinha trabalhado 4 meses, e daí a pergunta era, ela voltou a ser segurada, ela tem direito ao salário maternidade? E a resposta era, não tem, se ferrou. Bom, voltando. No cálculo do valor dos benefícios, o salário de benefício. O valor de benefício de prestação continuada, inclusive o regido pela norma especial e o decorrente de acidente de trabalho, exceto o de salário de família e de salário de maternidade, será calculado com base no salário de benefício. O salário de benefício consiste, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso do artigo 18 do menu de aritmética simples, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Basicamente, a pessoa não recebe o valor máximo que ela recebia antes, ela recebe uma porcentagem. No caso aqui, eles falam só das alíneas o artigo. Basicamente, eles não falam quais são os benefícios. Ou seja, você vai ter que ficar voltando toda hora para ver quais são os benefícios especificados. E isso é um saco, mas já que não tem jeito, deixa eu falar aqui, deixa eu marcar. Vamos ver lá o que está escrito no artigo 18 no B e C. Quais são esses caras que são 80%? Aqui, ó. O B, aposentadoria por idade, e o C, contribuição. Esses dois, quando o cara fica aposentado, o que ele recebe? 80%. Idade e contribuição. Idade e contribuição é 80%. 80% é um povo. 8, povo. Então, a idade é atacada por um povo. Quando eu tenho idade, eu sou atacado por um povo. E quando eu contribuo, eu sou atacado por um povo. Eu sou atacado por um povo de qualquer jeito. Entendeu? 80%. Segundo, e é claro, tem o fator previdenciário ainda. Segundo, beneficiários que tratam a linha A, D e H. A, D e H, no inciso 1 do artigo 18. Vamos lá de novo. Artigo 1, linha A, D e H do inciso 1. Segurado, certo? A, DH, olha, invalidez especial e acidente. Ou seja, os carinhas que tem muitos problemas. Já que não foi comentado aqui, não foi muito especificado, porque se lembra, só na parte final aqui que vai ter o que é cada benefício. A aposentadoria especial, ela é diferente de um segurado especial, completamente diferente. O segurado especial é um cara que trabalha num trabalho especial, que é considerado o agropecuário e pesqueiro. Mas o aposentador especial é para outro trabalho totalmente diferente. É o cara que está se ferrando porque ele está trabalhando num lugar perigoso e que está sendo exposto em algum químico que está fudendo com a vida dele ou que vai causar problemas na vida dele. Por exemplo, um cara que trabalha numa construção, ele normalmente trabalha perto de máquinas construtoras que fazem extremos barulhos. Os caras podem não perceber na hora, mas esses barulhos afetam o seu organismo. Não é só problema na audição. Elas afetam muito o organismo da pessoa e vai causar problemas no futuro, entende? Daí, esse é o segurado especial. Ou seja, o 2 aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui. Os benefícios do A, D e H. Invalidez, o cara teve um acidente e se ferrou. O auxílio acidente, que é o cara que se ferrou, mas ainda não está assegurado que ele tá totalmente ferrado. O doença, né? E o H,
que é o segurado especial, aposentado especial, que é o cara que está trabalhando no lugar do treco, então é garantido que ele está se ferrando enquanto ele está trabalhando. Então, o que é isso aqui? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% por todo período de contribuição. Média aritmética simples, maiores salários, 80% por todo período contributivo. Aqui, ó, entendi. A diferença desses caras é que os especiais não têm o fator previdenciário. Ainda estou com dúvida do fator previdenciário, se é uma coisa que é um cálculo extra para tirar mais dinheiro ou não. Mas basicamente, já que esses caras não vão ter o fator previdenciário, significa que eles não têm que pagar um valor extra que eles tinham, que os normais têm que pagar. Basicamente, eles não têm que pagar, não é tirado do valor que eles têm que receber, desses 80% que eles recebem, uns 200, 15, 150 reais, 120 reais. Entende? Próximo. Não, na verdade só tem esses dois. Ou seja, os caras que não se ferram e os caras que se ferram. A diferença entre eles, os dois são atacados por povos, só que um não tem fator previdenciário e o outro tem. Quem não tem é os caras que não se ferraram. Quer dizer, os caras que se ferraram não tem fator previdenciário. Voltando, o valor do salário de benefício não será inferior ao de salário mínimo nem superior ao do limite máximo de salário de contribuição na data de início do benefício. Basicamente, esses 80% não podem ser menores que um salário mínimo. Basicamente, se um cara ganha salário mínimo e ele se aposenta, o treco, ele vai receber, como está escrito aqui, 80%. Só que, se você está 80% do salário mínimo e 80% do salário mínimo é obviamente menor que o salário mínimo, você não pode ganhar. Não pode fazer isso. Então, o treco volta para ser salário mínimo. Entendeu? Bom. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais de segurado empregado. Volta aqui. São considerados para o cálculo, seja aquela coisa de renda mensal, Tá falando agora de como é que é o cálculo. Não será inferior, serão considerados o salário de benefícios, ganhos habituais, segurado empregado, a qualquer título sob a forma de moeda corrente ou de utilidades sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário. Seja, basicamente, o 13º salário. Se lembra que está falando que é contar as contribuições, mas o 13º salário é o quê? É um extra, ou seja, tem um mês que o cara ganha muito mais do treco. Ou seja, se esse treco fosse contado no treco, na contribuição, que é na média, o cara ia ganhar mais do que ele deveria, entende? Por isso que não é contado. Entende? Bom, não será considerado para o cálculo do salário de benefício ao aumento do salário de contribuição que exceder o limite geral, inclusive voluntariamente, concedidos nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante da promoção regulada de normas gerais de empresa admitida pela legislação do trabalho, da sentença normativa ou de reajustamento do salário obtido pela categoria respectiva. C. No período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício de incapacidade, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período de salário de benefício que serviu de base para o cálculo de renda mensal, reajustado nas mesmas épocas. A base e bases dos benefícios em geral serão não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. O salário de benefício do segurado especial consiste em o quê? No valor equivalente ao salário mínimo ressalvado disposto no inciso 2 do 39. Basicamente, se lembra que o segurado especial é o... Se lembra? Não confunda. Aposentadoria especial e segurado especial são diferentes. O segurado especial aqui que está falando é o fazendeiro e o pesqueiro. Basicamente, eles não podem receber menor que o salário mínimo, que já falou antes, né? O fator previdenciário será calculado considerando a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição de segurado ao se aposentar. Ou seja, quanto mais cedo o cara se aposentar, ou seja, se o cara se aposentou lá com 50 anos, tipo, o cara começou a contribuir mais cedo, o cara conseguiu se aposentar por 50 anos, o fator de, como ele tem um fator de vida muito grande, ou seja, tipo, é previsto que ele vai sobreviver por mais uns 30 dias, 30 anos, 20 anos, ou seja, ele vai ter um fator previdenciário muito maior para o recolhimento dele. Bom, voltando. Considerando a idade, a perspectiva de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, o segurado formula a fórmula constante no anexo. Para o efeito do disposto no 7, a expectativa de vida e sobrevida do segurado da idade da aposentadoria será obtida a partir de uma tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IGE. Isso é uma das coisas que é importante por causa do censo. Basicamente, o censo vai descobrir qual é a sobrevida das pessoas. Por isso que eles perguntam qual é a idade das pessoas quando eles fazem as entrevistas. Daí, continuando. Brasileiro, geografia, estatística, Para o efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição, os segurados serão adicionados 5 anos quando se tratar de mulher, 5 anos quando se tratar de professor que comprova exclusivamente o tempo de efetivo exercício, no que magistério, que significa ensino, mas é numa direção específica, que é infantil e fundamental e médio.
10 anos quando se tratar de uma professora que comprove exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas fundações de magistério de educação infantil e no ensino fundamental e médio e no auxílio doença não poderá exceder a média aritmética sempre dos últimos 12 meses salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável ou se não alcançado o número de 12 meses, a média aritmética simples das salários das contribuições existentes. O INSS utilizará as informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, já que é a questão disso, sobre os vínculos de remuneração dos segurados para fins de cálculo de salário de benefício, comprovação de filiação do RGPS e o tempo de contribuição da relação de emprego. Basicamente, como é que eles veem as coisas do treco de benefício? Basicamente, eles só unem ao computador, porque tudo tem que estar lá no computador, né? E onde é que está as informações no computador? No CNS, no cadastro. Bom, o INSS terá até 30 dias contados a partir da sua solicitação do pedido para fornecer ao segurado informações previstas no caput. O segurado poderá solicitar a qualquer momento a exclusão ou retificação de informações constantes no treco. Ou seja, se tem algum erro lá, tipo a empresa não recolheu alguma coisa, ou ele trabalhou mais tempo, ele pode solicitar e daí os caras têm que tentar corrigir. Claro, eles também vão investigar se o cara tá falando a verdade, certo? Mas o básico é o próprio cara ter que fazer a apresentação dos documentos, que nem está escrito aqui, com a apresentação de documentos comprobatórios das divergentes, de forma a critérios definidos pelo INSS. A aceitação de informações relativas ao vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critérios definidos em regulamento. Considera-se extemporânea a inserção de dados, eu não sei o que é extemporânea, de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados quando o documento, ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentadas após o prazo estabelecidos em regulamento. Havendo dúvidas sobre a regularidade da vínculo incluído no CNS, a existência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que servirem como de base de anotação, sob pena de exclusão do período. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços dos Consumidores, que é o INPS, calculado pela função do Instituto do IBGE. O segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator de previdenciário do cálculo de sua aposentadoria quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações na data do requerimento da aposentadoria, for o quê? Tá escrito aqui, não incidência, você preencher o requisito para aposentadoria, Eu não tô entendendo isso aqui. Quando o total resultante da soma da sua idade e tempo de contribuição. Ah, entendi. Basicamente existe um treco para o cara ganhar aposentadoria com um cálculo especial de tempo de idade com contribuição. Bom, frações que vai diminuir a quantidade de tempo. Tipo, por causa da idade dele, diminui a quantidade de tempo que ele precisa contribuir para pedir a aposentadoria. O que eu quero dizer aqui, basicamente o cara estava velho demais, mas ele não fez recolhimento de contribuição. Ou seja, não ficou contribuindo, daí vai se ferrar o cara. O cara vai trabalhar para sempre mesmo tendo condições. Bom, daí, incluídas as frações de requerimento de aposentadoria for, daí, aqui igual ou superior a 95 pontos, se homem observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos ou mais, igual ou superior a 85 pontos, se mulher observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Para os fins dispostos no caput serão somadas as frações em meses completos do tempo de contribuição e idade. As somas da idade e o tempo de contribuição previstos no caput serão majorados em um ponto em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Ou seja, a cada 2 anos é majorado um ponto. Para efetuar a aplicação do exposto no caput, isso aqui, sabe, provavelmente não vai cair, não. Tem muita chance de não cair. O tempo mínimo de contribuição do professor e a professora que comprovarem exclusivamente o tempo de efetivo exercício do magistério na educação, respectivamente, 30 e 20 anos, 5 anos, serão considerados acrescidos 5 pontos a soma da idade e ao tempo de contribuição. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de contrato caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito de opção com a aplicação da pontuação exigida na data de cumprimento dos requisitos nos termos deste artigo. Tudo bem, mesmo? O valor mensal do auxílio acidente integra salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria observado no que couber disposto no 29 do 86. O salário de contribuinte de benefício no 29 e no 86. O salário de benefício segurado para que contribuir em razão de atividade concomitante será calculado com base na soma dos salários de óbito ou no período básico de cálculo observado disposto no 29 desta lei. O disposto neste artigo não se aplica a... Eu vou marcar isso aqui, tá?
O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que em obediência ao limite máximo do salário de contribuição contribui apenas por uma atividades concomitantes. Não entendi. De novo. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que obedece o limite máximo de salário de contribuição. Se lembra que tem um limite máximo, que é o teto, certo? Contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes, ou seja, trabalhos ao mesmo tempo. Não se aplica apenas uma das atividades passar do teto, é isso? Será que isso aqui é aquela pegadinha que os professores... Ou seja, é aquela falcatrua que os professores ficam comentando toda hora para passar do teto? Eu não entendi isso aqui. Acho que eu devia perguntar para um professor isso aqui. Artigo 32, anota aí. Deixa eu achar aqui minha caneta para anotar esse aqui e escrever. Pergunta. Perguntar. Artigo 32, 8213, parágrafo 1. Que significa... O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo, do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Contribuiu com apenas por uma das atividades concomitantes. E a pergunta é, eu não tenho a menor ideia do que isso aqui significa. Então, o que isso significa? Vamos lá. Não se aplica aos dispostos neste artigo o segurado que tenha sofrido redução de salário de contribuição das atividades concomitantes, respeitando o limite máximo desse salário. Tá. Renda mensal do benefício. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição, o rendimento do trabalho de segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado disposto no artigo... O cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive decorrente de acidente de trabalho, serão computados. Daí tem uma lista de computações. São computados para o segurado empregado, inclusive doméstico e trabalhador avulso, salário de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, ou seja, que não pagaram a empresa, são computados, ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo de respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis observado o disposto do teco. Ou seja, elas podem ser computadas mesmo para o cálculo, mesmo que elas não tenham sido colhidas. Basicamente que é aqueles crimes previdenciários. A empresa ou o empregador doméstico não recolheram os tecos para o INSS. Daí, o que vai acontecer? Elas vão ser punidas por multa e os caras vão ter que pagar. Bom, para o segurado, empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial, e o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidas e ao segurado também são computados. Demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidas. Basicamente, os outros são só os que foram recolhidos, né? Que são computados. Ao segurado empregado, inclusive... Eu vou marcar esse treco aqui de os outros também são computados. E esse aqui de contribuído... Vamos lá? Ao segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão de benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor do seu salário de contribuição, no período básico de cálculo será concedido o benefício do valor mínimo, devendo desta renda ser recalculada quando da apresentação da prova do salário de contribuição. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão de benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício do valor mínimo, devendo a sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. A renda mensal inicial recalculada de acordo com o disposto no artigo 35 deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá a partir da data do requerimento da revisão o valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter o cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios e a redação dada pela lei complementar. Pausa um pouquinho, deixa eu ver uma coisa... Não dá mesmo. Sem prejuízo do disposto 35, a Previdência manter o cadastro dos segurados todos os informes necessários para o cálculo de renda mensal dos benefícios. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais e observar o disposto no 4 e 5, Não é o Ministério da Agricultura.
a pecuária e abastecimento com outros órgãos de administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, para a manutenção e gestão do sistema cadastro. O sistema etiquetado caput deste artigo preverá a manutenção e atualização do anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização e da condição de seguridade social nos termos do disposto no regulamento. Da aplicação da disposto neste artigo não poderão resultar nenhum ônus para os segurados sem prejuízo disposto. O INSS, até o ato de habilitação ou de concessão do benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento de contribuição previdenciária nos termos da Lei 8212, considerado, dentre outros, consta o Cadastro Nacional de A atualização de anual de que trata 1 deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente. É verdade a utilização do que trata o PA 1 deste artigo e o prazo de 5 anos contado na data estabelecida do 4 deste artigo, ou decorrido. Vou marcar isso aqui. É verdade, atualização do primeiro, tá. 5 anos, após os 5 anos descontado. Recorrido o prazo de 5 anos de que trata o 5 deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria de comercialização de produção de colhimento de contribuição prevista no 25 de 8.212. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o 38 para fins de comprovação do exercício de atividade e de constituição de segurados especial respectivo treco. Usem o computador. A partir do 1º de 2023, a comprovação da condição de exercício de atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente como? Pelas informações constantes do cadastro a que se refere o 38, ou seja, basicamente os carinhas rurais vão ser obrigados a colocarem as informações no computador. Basicamente eles têm que prestar as informações para os caras colocarem no computador. Para o período anterior, a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício de atividade rural por meio de que a autodeclaração é ratificada por entidades públicas credenciadas nos termos do 13, ou por outros órgãos públicos na forma prevista. Ou seja, se eles querem comprovar valores que eles contribuíram antes de 2023, depois de 2023 vão ter que fazer tudo pelo computador, eles têm que pegar uma pessoa que possa assegurar que é verdade, que seria os caras credenciados. Tá. Até 1º de junho de 2025, o cadastro que trata o 38A, que é no computador, poderá ser realizado, atualizado e corrigido sem prejuízo dos prazos de que trata o 1 deste artigo, e da regra permanente prevista no 4 e 5 do artigo 38A. Nas hipóteses da divergência das informações entre o cadastro e outras bases de dados para fins de reconhecimento do direito aos benefícios, o INSS poderá exigir a representação dos documentos referidos no artigo 16 desta lei, excluído pela lei o cadastro e os prazos de que tratam este artigo. O artigo 38 desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade do registro. Para segurados especiais referidos fica garantida uma concessão de uma aposentadoria sociais, tem garantida a aposentadoria por idade e invalidez, de auxílio-doença ou auxílio-reclusão ou de pensão no valor de um salário mínimo e auxílio-acidente, conforme disposto no 86, que prova o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior, é o requerimento do benefício igual ao superior ou ao superior dos meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado disposto nos artigos 38A e 38B da lei. Os benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma do cálculo estabelecidos desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social na forma estipulada no Plano de Custeio de Seguridade Social, parágrafo. Para o segurado especial fica garantida a concessão no salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua nos 12 meses imediatamente anterior. Você lembra que tinha uma diferença entre o salário maternidade da empregada doméstica, das empregadas e das avulsas, e das individuais, certo? No caso aqui do especial, elas só precisam comprovar que trabalharam nos 12 meses antes e elas recebem. Ou seja, ela é como se ela não tivesse que comprovar contribuição. Bom, é devido ao abono anual e ao assegurado e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Agora do reajustamento. O valor dos benefícios da manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início de último reajustamento. Tudo baseado no Índice Nacional de Preços do Consumidor. Já falou antes? Apurado por quem? O IBGE. Nenhum benefício registrado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data de reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Os benefícios com renda máxima com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observado a distribuição proporcional do número de benefícios
de beneficiários por dia de pagamento. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período de compreendido entre o 5º dia útil que anteceder ao final do mês de sua competência e o 5º dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. A redação dada pela Lei 11.1.665 de Para os efeitos do 2 e 3, considera-se dia útil aquele que é expediente bancário da hora normal de atendimento. Inútil. No primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária para a concessão. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação de um salário mínimo, o referido deverá ser compensado no momento de aplicação do exposto no caput deste artigo, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Ministério. Aumentou o salário mínimo, aumentou o benefício. Os benefícios, e agora a explicaçãozinha neles, né? Aposentadoria por validez. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida. Se lembra que a invalidez, ela tem invalidez... Agora não tô lembrando. Não, vamos lá. Uma vez cumprida, quando for caso a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e suscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe a paga enquanto permanecer nessa condição. A concessão de aposentadoria, o importante aqui é enquanto permanecer nessa condição, tá? Esse aqui eu vou marcar, tá. A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá do quê? De uma verificação de condição de incapacidade mediante exame médico pericial, a cargo de quem? Previdência Social. Podendo o segurado, as suas próprias dispensas, se acompanhar no médico de sua confiança. Se o cara pagar, eles podem ter um médico especial que ele quer lá. Segundo, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ou ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando na doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão do agravamento. O cara ficou pior e acabou ficando inválido. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação da doença ressalvado o exposto. Isso aqui é importante também, porque os professores dizem que tem pegadinha disso aqui, de quem paga e quem paga. Basicamente, o empregador tem que pagar por um tempo o salário acidente. Depois disso, o INSS que paga. Bom, concluída a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado, o empregado, ao contar do 16º dia, 16º dia, por causa que o carinha, os empregadores têm que pagar 15 por 15 dias. Então, marca aí. 16º dia, o afastamento da atividade a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrem mais de 30 dias. Assegurado empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, especial e facultativo, basicamente todo mundo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se essas datas decorrem de mais de 30 dias. Esses caras aqui que não tem um vínculo direto, né? Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade no motivo de invalidez, caberá ao repreensa pagar ao segurado ou empregado o salário. Isso aqui é importante, né? O que eu acabei de comentar. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para uma avaliação das condições que ensejaram o afastamento, ou seja, se ele ainda está doente, concedido judicial administrativamente, observado o disposto no 121. Basicamente, qualquer a administração ou a própria regulamento, se eles descobrirem que ele está há 4 anos, tipo, o cara se curou e ainda está recebendo auxílio, eles podem pedir para o cara fazer isso. Fazer um exame, certo? A pessoa com HIV e AIDS é dispensada da avaliação referida no 4 deste artigo. Basicamente, um cara que ficou incapaz por causa de HIV e AIDS não precisa ficar revendo ele, né? Porque essas doenças são incuráveis. Acidente, aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrência... É uma coisa engraçada que está escrito aqui que isso aqui é novo, de 2019, né? Basicamente é estranho, tipo, por que não colocaram doenças incuráveis antes? Não sabem que elas não são incuráveis ainda? Bom, a aposentadoria por invalidez, inclusive decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício observado disposto na seção 3.
é 100%. O salário do acidente da incapacidade é 100%, tá? Quando o acidente de trabalho estiver em gozo de auxílio doença, o valor de aposentadoria por invalidez será igual ao auxílio doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Agora vai pro... Continua aí o incapacidade. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Basicamente, um cara que não consegue se cuidar, ele é acrescido um valor de 25% na aposentadoria dele para ele poder contratar uma pessoa para se cuidar, entende? O acréscimo de que trata este artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinge o limite máximo legal. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for registrado. Essas coisas, os professores sempre comentam essas coisas que conseguem passar o teto. Isso aqui é um teto, mas é para a pessoa que se ferrou. Então, seja, nem é como se estivesse ajudando ela. Ela está ferrada, está incapaz, né? O acréscimo de que trata este artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinge o limite máximo geral. Será calculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado e cessará com a morte do aposentado não sendo incorporado ao valor da pensão. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. O verificado a recuperação da capacidade de trabalho, o aposentado por invalidez será observado o disposto procedimento. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos contadas da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que o antecedeu, sem interrupção, o benefício cessará de imediato para o segurado. O empregado que tiver direito a retornar à função do emprego desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma de legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência. Realmente, se o cara se curou, é bom. E se... Tipo, ninguém quer ficar incapaz, né? Se não for um loucão. Traps. Daí, cessão. O cara se curou, imediatamente, não tem mais. Segundo, após tantos meses, quando forem os anos de duração do auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período de inciso 1 ou ainda o segurado for declarado após o exercício de trabalho diverso, ou seja, o cara conseguiu se recuperar um pouco e agora dá para ele trabalhar, daí cessa. No qual, habitualmente, exercia a aposentadoria será mantida, mas sem prejuízo de volta à atividade. Olha, parece que o cara consegue ganhar. Isso aqui é importante, vou marcar. O cara, ou seja, a aposentadoria por incapacidade é um treco que é... ou é um treco que é acumulável, né? Os professores também gostam de falar das coisas que são acumuláveis e não são acumuláveis. A aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria por invalidez, o cara que conseguiu recuperar um pouco para conseguir voltar a trabalhar, ele pode receber, voltar a trabalhar se ele quiser, e daí ele volta, eu acho, se ele quiser, ele continua recebendo o salário de benefício dele com um valorzinho, treco. Bom, seu valor integral durante 6 meses, contados da data do que for verificada a recuperação da capacidade, e com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. Basicamente, eu falei que pode acumular, mas olha, parece que ele não recupera, ele não acumula para sempre. Ela é só por um período específico que ele consegue acumular, que ele recebe junto com o salário que ele está recebendo. Bom, com redução de 75% também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Ou seja, quanto mais tempo vai diminuindo a quantidade de tempo que ele recebe o valor, a aposentadoria, o valor do benefício. Aposentadoria por idade. Agora, aposentadoria por idade, que será devida ao segurado cumprida a carência exigida desta lei. Ao completar 65 anos de idade, o homem e 60 anos de mulher. Isso aqui não tinha mudado. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente, homens e mulheres referidos nos alíneas do inciso 1, da linha 5, dos incisos 6 e... Para os efeitos... Para os efeitos do disposto no parágrafo 1 deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido computado o período que refere no 3. De sei lá o que. Os trabalhadores rurais que tatuam... Os incisos do artigo 11 ficam aparecendo toda hora, meu. Essa carência... Os trabalhadores rurais que tratam deste artigo que não atendam o disposto no 2 deste artigo, mas que satisfaçam as condições. Os que satisfaçam essa condição se forem considerados período de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício de completarem 65 e 60 anos. Para o efeito do 3, o cálculo dos trabalhadores rurais, tá? Para o cálculo perfeito dos trabalhadores rurais,
o cálculo da renda mensal do benefício, que será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29, considerando-se como salário de contribuição mensal o período como segurado especial, limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. A aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela. Ou B, na data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A, para os demais segurados na data de empregado da entrada do requerimento. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70 do salário de benefício mais 1% por quê? Por cada ano, 12 contribuições, até chegar a 100%. Basicamente, eles querem que você trabalhe mais, não se aposente, você trabalhe mais, e a cada ano vai aumentar 1%. E, obviamente, o que quer dizer isso? Basicamente, ele quer que vocês trabalhem 30 anos a mais 30 anos para chegar a 100% do seu salário de benefício. Bom, a aposentadoria por idade igual pode ser requerida pela empresa desde que o segurado ou empregado tenha cumprido o período de carência completado 70 anos de idade, se de sexo masculino e 65 feminino, sendo compulsória caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como da decisão do contrato de trabalho de imediatamente anterior à do inciso de aposentadoria. Tempo de serviço. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida e a carência exigida nesta lei ao segurado que completar 25 e 30 anos. 25, ser sexo feminino. É uma coisa engraçada, porque aqui tá ao contrário. Tipo, normalmente fala do masculino primeiro e depois do feminino. Mas nesse caso aqui, falou do feminino primeiro e do masculino. Por que será que tá diferente? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição. Até tem a expressão que da última vez que eu li isso, eu comentei do mesmo jeito. Bom, aposentadoria por tempo de contribuição de serviço, observado disposto na seção 3 desse capítulo, especialmente no artigo 36, é uma renda mensal de, para mulher, 70%, salário de benefício aos 25 anos, serviço mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade até o máximo de 100%. Salário de benefício aos 30 anos de serviço. E se homem, 70%, salário de benefício aos 30 anos de serviço mais 6% desta data para cada novo ano completo de atividade até o máximo de 100%. Salário de benefício aos 35 anos de contribuição. A data de início de aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo a linha correspondente às atividades de qualquer dessas categorias do segurado, de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade do segurado. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário e o previsto no parágrafo 1 do artigo 143 da Constituição, ainda que anterior à filiação do regime de previdência social, desde que não tenha sido contratada pela inatividade de remuneração das Forças Armadas, ou aposentadoria de serviço público, o tempo de calado, o tempo intercalado em que se vingos de auxílio ou doença, ou aposentadoria por invalidez. Isso aqui tá falando de tempo de serviço, né? Isso. Também contando, volta aqui. Você tá falando de serviço no regulamento, comprovado. Tá falando aqui que o tempo de acidente e invalidez é comprovado. Tá. O tempo de contribuição efetuada para segurar como favorável constitutiva é comprovado. O tempo de serviço referente ao serviço de mandato federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social, também é comprovado. O tempo de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer uma atividade remunerada também é comprovado. O tempo de contribuição efetuada com base nos artigos 8, 9, 8, 1, sei lá o que, para segurar definido no artigo 11, linha 1, G. Você acha que eu sei quem tá escrito qual é a linha 1, esse G, meu? Eu não fico olhando lá, não, meu. Essa lei, sendo tais contribuições computadas para efeito da coerência. A verbação, que significa contar. De tempo de serviço durante a qual o exercício da atividade não determinava filiação e a obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento observado disposto no 2. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência desta lei será computado independentemente do recolhimento das contribuições que lhe correspondentes ao exercício para efeito da carência, conforme dispuser o regulamento. Interessante. Comprovada a comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseado em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, no caso previsto no regulamento. Só poderá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea. Agora que eu tô pensando, por que mudou o treco de... Agora que eu percebi, por que mudou a cor do treco? Tava roxo antes, porque agora tá vermelho. Estranho.
não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção o período de que o segurado de contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído de forma do parágrafo 2 do artigo 21, salvo se tiver completado as contribuições de forma do 3. O professor após 30 anos e a professora após 25 do efetivo exercício de função de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço mensal, o que disso é 100% do salário de benefício observado e exposto. Legal que os professores têm isso. Eu vou falar aqui, ó. Basicamente, os caras não podem se aposentar com um valor direto, total, se lembra? E agora tá falando aqui o que é normal. O de tempo de serviço, ele é 70% também, é igual ao de idade, só que ele só tem que trabalhar um pouquinho a mais para receber 100%. O de idade é 70% também, só que cada ano vai 1% a mais. Ou seja, se você quer trabalhar menos, certo é o de contribuição. O professor é 100%, interessante. Mas o cara também tem que trabalhar por um tempão, olha, 30 anos. Bom, aposentadoria espacial. Lembra, esse aqui é confusão. Eu quero para dar confusão. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida nesta lei ao segurado que tiver trabalhado sujeito